Olá, meus amados, mais uma vez, nós cremos que a gloriosa paz do Senhor Jesus tem poder para penetrar as nossas vidas. Nessa oportunidade, nós cremos que o Espírito Santo de Deus vai trazer ao nosso coração uma palavra de força, uma palavra de ânimo, uma palavra de sustento para cada um de nós. Nós cremos e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Nesse dia eu quero dividir com vocês o tema sobre a ilimitação de Deus. Ou seja, para Deus não há limites. Porque nós cremos que esse Deus ilimitado, Ele está acima de todas as coisas. Ele é excelso, Ele é multiforme, Ele é poderoso, Ele é gracioso. E esse Deus perfeito, esse Deus onisciente, onipotente, onipresente, é o Deus que nos cerca por trás e pela frente. É assim que o salmista ele declara no Salmo 91, o grande poder de Deus sobre as nossas vidas. E nessa oportunidade eu quero trazer para vocês o texto que está lá em Gênesis, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. Nós vamos estar tratando sobre o convite de Deus, a aliança de Deus com Abraão. Nesse texto do capítulo 15, Abraão ainda se chamava Abrão, e esse homem ainda não era considerado o pai da fé, mas esse homem, ele tinha um propósito no coração de Deus em fazê-lo um grande homem, um pai de grande nação. E amados, o texto, versículo 4 e 5, nos traz o entendimento da palavra que diz o seguinte: então o Senhor deu-lhes a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-os para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que dá para contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Essa palavra do Senhor a Abraão, depois de uma série de acontecimentos com a vida desse homem, depois de muitos imprevistos ruins em sua vida, depois que ele foi convidado por Deus no capítulo 12, no capítulo 13 ele separa do seu sobrinho Ló, no capítulo 14 de Gênesis ele vai à matança, ele vai à guerra para salvar o seu sobrinho Ló, e depois de todas as aflições e toda promessa de Deus em que ele seria um pai de uma grande nação, entra agora o questionamento: será que realmente eu, aos 99 anos de idade, posso realmente ter um filho? Amados, quando nós falamos sobre um Deus que não existe limites para Ele, nós começamos a perceber que nós, a cada dia que passamos, precisamos nos envolver mais com esse Deus. Porque a nossa limitação nos prende, a nossa limitação nos leva a perceber que nós somos e nós somos incapazes de realizar algumas coisas. Amados, Deus, mais uma vez, Ele renovou a aliança, as suas promessas com Abraão. Renovou com o propósito de edificar a vida de Abraão. Renovou com o propósito de fortificar a fé de Abraão, de levantar realmente um homem que seria um homem capacitado pelo próprio Deus para estar assim agindo. Crendo nesse Deus que é ilimitado, irmãos, o escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 13, diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, daquele a quem havemos de prestar conta um dia. O escritor de Jeremias, o próprio Jeremias, o profeta, no capítulo 31, no verso 35, diz o seguinte: assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia e que decretou que a lua e as estrelas brilharem de noite, que agita o mar com as suas ondas e rujam os mares. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Ele chama Abraão para fora da sua tenda para que Abraão possa abrir a sua visão. Amados, nós temos uma visão reduzida. Segundo pesquisadores, em uma linha reta o homem pode chegar a olhar a 8 km de distância, no máximo. Mas os olhos de Deus estão sobre toda a terra e os olhos de Deus podem contemplar todas as coisas. Esse Deus poderoso que o próprio Jeremias, ainda no capítulo 33, no verso 22, ele diz: farei dos descendentes do meu servo Davi e dos levitas que me servem tão numerosos como as estrelas dos céus e intocáveis como a areia da própria praia.
Quando Deus ele fala desse grande poder dele sobre a humanidade, ele está falando o seguinte: olha, você não tem condições, mas eu tenho condições sobre tudo. Viver exatamente no centro da vontade de Deus é viver acima dos nossos limites pessoais. Aonde nós achamos que não temos mais forças, nós encontramos força no Senhor. Aí, quando nós não encontramos mais soluções, nós encontramos respostas no Senhor. E o texto do capítulo 15 de Gênesis nos revela o grande cuidado e a grande proteção de Deus sobre nossas vidas. No versículo 1, o convite que ele faz a Abraão, ele diz o seguinte: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Amados, essa palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida, claro que foi estendida para Abraão, mas nós o acatamos, nós recebemos para nós. Essa palavra que ele diz, não tenha medo porque eu sou teu escudo, nós cremos que esse general que vai à nossa frente, qualquer dardo inflamável do inimigo, antes que toque em nós, toca no nosso general. Ele está à nossa frente. O nosso Deus, ele peleja por nós. O nosso Deus, ele guerreia por nós. Por isso ele fala: grande será a tua recompensa. Apenas fica atrás de Deus. Não tenha medo, recua. Deixa ele à sua frente. Deixa ele conduzir os passos. Deixa ele medir os passos para você. Deixa ele seguir a trilha e você vai seguindo após ele. E nós podemos perceber o grande poder de Deus, o grande cuidado de Deus sobre nossas vidas. Porque nós não enfrentamos os nossos desafios sozinhos. O Senhor está conosco, é essa a proposta. E esse texto nos revela que servimos a um Deus de vitórias. Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 26, ele não chamou Golias de gigante, ele chamou de incircunciso. Por mais que Golias ele fosse da tribo de Gade, por mais que os gaditas fossem grandes homens, por mais que os gaditas há tempos atrás, em outras guerras, haviam vencido o povo de Israel, mesmo assim, Davi, sabendo o seu histórico, o seu currículo, sabendo que era um grande guerreiro, ele não chama Golias de gigante. Apenas o exército de Saul o chamava de gigante, mas Davi o chamava de incircunciso. Ou seja, um homem sem Deus, um homem sem aliança, um homem sem sustento, um homem sem ajuda, ou seja, um homem limitado. Pois nós, quando estamos nos planos de Deus, nós vivemos a ilimitação de Deus, o seu grande poder. Existem coisas da parte de Deus que nós não podemos responder. Existem coisas que são ocultas ao coração do homem, ao entendimento do homem. Porque não cabe ao homem compreender, porque a mente de Deus está muito acima da compreensão do homem. A Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E quando nós percebemos que a sabedoria é loucura para o homem, nós não podemos nem mesmo fazer menção de tentar entender esse Deus. E é por isso que quando nós começamos a ver no centro da vontade dEle, nós fazemos coisas que nós não entendemos. Ele faz coisas nas nossas vidas que nós não conseguimos explicar. Esse Deus é poderoso. Mas, amado, mesmo servindo a um Deus poderoso, surge agora a limitação do homem. O homem limitado. O homem tem os seus defeitos. E assim, Abraão também demonstrou no versículo 2, versículo 3, quando diz: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, quem me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Amados, esse versículo 2 é o versículo que procede após o versículo 1, que diz: não tenha medo, eu sou teu escudo, grande será o projeto que eu tenho sobre a tua vida. Mesmo Abraão, ouvindo a proposta de Deus, mesmo Abraão, ouvindo que esse Deus poderoso tenha dito: não tenha medo, eu sou teu escudo, não tenha medo, eu vou à tua frente, não tenha medo, por onde você passar, eu passei primeiro, não tenha medo. Mesmo assim, ele mostra a sua limitação. Isso acontece com a minha vida e com a sua vida. Talvez nós estejamos vivendo isso nesse exato momento, perguntando: Deus, e agora? Por mais que nós ouvimos Deus, da parte de Deus, que Ele é o nosso escudo, que Ele nos protege, que Ele nos guarda, Ele é o nosso guardião. Mesmo assim nós questionamos: mas Deus, como isso pode acontecer? Eu tenho uma limitação, aos meus olhos humanos eu não posso perceber essa realidade. Eu não posso enxergar isso que o Senhor tem mostrado para mim, porque eu sou humano, eu sou falho. Amados, Abraão,
assim como nós colocamos barreiras no sobrenatural de Deus, ou seja, impedindo aos nossos olhos que as promessas de Deus aconteçam. Mas esse Deus ilimitado, esse Deus que está acima dos limites, esse Deus que pode todas as coisas, quando Ele promete, Ele garante. E assim como Deus trata esse problema da limitação humana, Ele começa a levar Abraão a perceber que Abraão continua escondido pelo escudo. Esse escudo do nosso Deus. E essa limitação do homem é resolvida por Deus em duas fases. Primeiro, Deus remove a limitação, quando Deus ele conduz Abraão para fora, no versículo 5 de Gênesis 15, e diz: olha, Abraão, olha para essa quantidade de estrelas. Amados, segundo pesquisas, nós temos cerca de 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia. E nós temos uma visão curta, apenas nós conseguimos olhar, enxergar cerca de 10 bilhões de estrelas. Mas, nessa contagem limitada aos nossos olhos, essa contagem louca aos nossos olhos, praticamente impossível, Deus tira Abraão dessa realidade e começa a erguer os olhos de Abraão para o alto. Quando a gente começa a olhar demais para baixo, é preciso que Deus apareça em cena e traga os nossos olhos para cima, para o alto, para Ele, para as coisas que Ele fez. Assim como o homem, ele não consegue contar, ele não consegue contabilizar a dimensão do universo, e ele precisa dizer que o universo é infinito, porque não consegue encontrar cálculos, ele não consegue encontrar números para tentar dizer que a distância de um planeta para o outro tem determinados números. Existe uma distância entre a Terra e o Sol de 145 milhões de quilômetros. E essa distância entre o Sol e a Terra leva em torno de mais ou menos 120 dias de viagem à nave espacial. É contada essa distância em AU, ou seja, unidade astronômica. O AU é porque é decifrado em inglês, escrito em inglês. E quando se conta da Terra até Plutão, são 39 AU, ou seja, 145 bilhões vezes os 39. É a distância que nós encontramos de um planeta para o outro. Para o homem é melhor falar que esse número é infinito, mas para Deus não. E por isso que Deus pega pelo colarinho e mostra: eu tenho algo maior para você, eu tenho promessa maior para você. Existem pessoas leigas que questionam o poder de Deus, a grandeza de Deus, perguntando: será que quando Jesus voltar, será que todos ao subirem caberá num único lugar? Será que nós estamos realmente pensando que o que Deus reservou para as nossas vidas é realmente uma porção pequena? Será que Deus, o nosso Deus grandioso, Ele seria limitado a ponto de não pensar quantas pessoas Ele criou? Ou você acha que você é realmente a criação de Deus e Ele sabia o que estava fazendo quando você nasceu? Por mais que você não viva o que Deus prometeu para a sua vida, você é vivo porque Deus permitiu que você vivesse. Nós fazemos parte de um plano glorioso de Deus, um plano vitorioso de Deus. E na situação em que os discípulos se encontravam lá no monte, chamavam de crise, quando Jesus está pregando para 5 homens, fora as mulheres e as crianças. E quando os discípulos falavam: mestre, manda embora porque não tem condições da comida, já está tarde. Enquanto os homens chamavam de crise, Jesus estava chamando de multiplicação, estava chamando de milagres. Apenas 5 pães e 2 peixes puderam matar a fome de uma grande multidão, de um número de pessoas que, claro que esse número de peixes e pães não poderiam atingir, alcançar a fome desse povo. Mas, para Deus, sempre existe algo acima. O segundo ponto que nós aprendemos desses versículos é que Deus ele manda com que Abraão levante a cabeça. E ele tira Abraão do seu mundo, ele começa a tirar Abraão do seu olhar para o chão e começar a olhar para cima. Ou seja, a sua visão medíocre é transformada por uma supervisão, a visão de Deus, porque Deus é grande. E o que Deus propõe para o homem está acima do que o homem possa entender. E em terceiro, Deus manda com que você viva o sonho dele, os planos dele. Deus ele fala para Abraão, ele convida Abraão: vem, Abraão, tenta contar as estrelas dos céus, tenta contar a areia da praia. São os sonhos que eu tenho para você, são os planos que eu tenho para você. Assim como as estrelas são incontáveis, assim como a areia da praia são incontáveis, assim as minhas promessas para a sua vida também são incontáveis. Nós não podemos reduzir o nosso Deus ou limitar o nosso Deus à concepção nossa. O nosso Deus está acima de todas as coisas.
O nosso Deus, Ele é poderoso, grandioso e gracioso. E é por isso que Ele nos convocou para andarmos com Ele, para seguir a Ele. Nessa promessa, irmãos, Abraão creu e isso lhe foi imputado justiça. O texto do versículo 6 do capítulo 15, o último versículo diz o seguinte: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado com justiça. A partir daqui, lá em Romanos capítulo 4, versículo 11, o texto fala que a partir desse momento que lhe foi acreditado justiça, Abraão começa a ser conhecido como pai da fé. Nesse momento, irmãos, enquanto não havia o reconhecimento, quando ele começa a perceber a aliança de Deus, ele agora é reconhecido como um homem, como o pai da fé. Amados, perceba que nós vivemos uma vida de esperanças. Perceba que nós vivemos uma vida em que nós falamos, em que nós não acreditamos mais em muita coisa. Você talvez não acredite muito no que eu falo, mas acredite nos textos que foi lido, porque esta é a palavra do Senhor. E por isso que eu trago para você os textos e faço questão de mostrar para você os textos, para que esses textos ele venham trazer vida ao seu coração. Porque é a verdade que liberta. É a palavra do Senhor que tem poder para restaurar a sua vida. E quando nós vivemos a esperança, nós perdemos os sonhos, os projetos. Mas só que a fé não vem do homem. A fé não é humana, a fé é um dom de Deus. A fé é sobrenatural, nós não conseguimos entender, nem perceber o que Deus tem para a gente. Porque a fé, ela está muito acima do nosso entendimento. A fé é a graciosa bondade de Deus sobre as nossas vidas, imposta sobre cada um de nós. A partir desse versículo 5, quando Abraão sai para o lado de fora da sua cabana, da sua tenda, e olha para o céu, e ouve a voz de Deus, e ali ele vê as estrelas, ele olha para a areia do chão, ele começa a perceber grandes coisas Deus tem para a minha vida. A partir desse momento, a esperança perde lugar e começa a nascer a fé no coração daquele homem. A partir daquele momento, aquele homem começa a viver agora destemido. A partir desse momento, esse homem começa a viver agora sem medo. A partir desse momento, esse homem agora vive realmente servindo ao Senhor. É como se nós falássemos, aqui veio a conversão de Abraão. Aqui veio a mudança da vida de Abraão. Nós podemos até viajar um pouco mais e chega ao versículo capítulo 17, quando Deus faz uma aliança com Abraão mais uma vez, só que essa aliança agora é aliança de sangue, é a circuncisão. Nessa aliança de sangue ele diz para Abraão, todos os que pertencerem à tua casa farão um pacto de sangue. Nós podemos ser remetidos a Jesus no Novo Testamento, quando ele, com seu sacrifício, com sua vida, ele se entrega à cruz do Calvário, e o seu sangue nos compra, e o seu sangue nos sela, e Deus faz mais uma vez uma aliança com a humanidade imunda, uma aliança de sangue, agora a partir de Jesus. Amados, a fé que nós cremos nesse Deus, a fé que temos nele, é realmente a fé que nós temos para perceber que os planos dele são gigantescos, que os projetos dele são grandes para as nossas vidas, e nós precisamos sair do lugar onde nós estamos e começar a olhar para o alto para ver se Deus falar conosco, deixar de ouvir um pouco as pessoas, deixar de ouvir um pouco mais as promessas e propostas das redes sociais, das TVs, e começar a realmente ver o que a Bíblia tem para cada um de nós, o que a palavra do Senhor propõe para as nossas vidas. Deus fez uma promessa a Abraão, e essa promessa se cumpriu. Aos 100 anos, Abraão foi pai de um jovem chamado Isaque, ou seja, o filho da promessa. A partir daqui, a fé do homem é acreditada na justiça, mas mesmo com suas limitações, Abraão venceu as suas limitações. Ele saiu da tenda, ele rompeu com a sua incredulidade, ele transportou o seu monte, ele saiu de um lugar para o outro, ele viu o invisível, ele viu a glória de Deus, o poder de Deus, e ele percebeu que nada é impossível para aquele que crê. Se a gente começar a olhar com os olhos de Abraão, a experiência que esse homem teve com Deus, e começar a trazer para as nossas vidas a mesma experiência, e começar a regozijar no Senhor diante disso. O seu Deus não é o seu dinheiro, o seu Deus não é o seu trabalho, o seu Deus não é a política atual, o seu Deus não é a economia financeira que nós vivemos, o seu Deus não é o dólar, o seu Deus está acima de todas as coisas, o seu Deus está acima disso tudo. A promessa de Jesus é nos levar para o seu reino, e no seu reino a joia é outra.
No seu reino, as pedras preciosas são outras. Enquanto nós guardamos as nossas pedras preciosas em cofres, no céu, existe no chão para você pisar, são estradas para os seus pés. Enquanto nós procuramos águas cristalinas e nós não achamos, no céu existe. A Bíblia fala que esse rio flui do trono de Deus. E se esse rio flui do trono de Deus, nós bebemos águas limpas, águas puras, e nós precisamos nos preparar para esse dia. Abra os seus olhos, vença os seus limites, rompa com a sua incredulidade, veja o invisível poder de Deus e creia que tudo é impossível para aquele que crê. É preciso ter uma experiência com o Senhor para perceber o que Ele propõe para cada um de nós, amados. Abraão foi pai aos 100 anos de idade. E quando isso aconteceu, para ele não foi mais surpresa, porque o versículo 6 deixou claro que em Abraão foi imposta a justiça por conta da sua fé. E ali ele começou a viver realmente os planos de Deus. Nós precisamos viver esses planos de Deus. Nós não podemos viver aquilo que as pessoas mencionam ou determinam para as nossas vidas, mas viver realmente a promessa de Deus. Existe um texto escrito em Êxodo capítulo 14, verso 14, que diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Quando nós percebemos que o nosso Deus luta por nós, quando nós percebemos que o nosso general vai à nossa frente, como nós lemos no versículo 1 que diz que ele é o escudo de Abrão, como também o nosso escudo. Se nos escondermos atrás, à sombra desse Altíssimo, nós descansaremos aos seus pés. E foi assim que aconteceu com Abrão, e assim pode acontecer com a sua vida, e acontece com cada um de nós. Se nos guardarmos, se nos preservarmos atrás do Senhor, nós podemos perceber as promessas dele para as nossas vidas, que são grandiosas. Você talvez perdeu seus sonhos, perdeu seus projetos, seus planos. Talvez você perdeu a razão de viver. Talvez a sua vida não tem mais graça. Ir à igreja para você não significa mais nada. Sair com os amigos, agora perderam as lógicas. Andar em festas, ficaram vazios. Talvez você encontrou felicidades em lugares errados, em lugares que só podem preencher o seu ego, mas nunca o vazio do seu coração. Porque o lugar do seu coração só pode ser habitado pelo Senhor. E Ele tem que voltar a morar no lugar que é dele, pois Ele formou você para Ele habitar em sua vida. A proposta dele é devolver a santidade às nossas vidas e possamos viver realmente aquilo que Ele propõe para as nossas vidas. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu creio que nesses dias nós estamos vivendo dias de aflições em que nós tememos muito, em que nós estamos correndo em busca de realidades. Nós queremos viver mais verdades, nós estamos tão acumulados em mentiras, mas nós começamos a trocar, irmãos, a palavra do Senhor por nossas palavras, por opiniões de pessoas vazias. Nós gostamos tanto de mencionar frases lindas e bonitas de cantores, atores, artistas que são depressivos, pessoas que se drogam para tentar buscar a felicidade, e nós buscamos frases para tentar preencher o nosso vazio, mas não pode ser preenchido, porque somente o Senhor preenche o coração do homem. E nós perdemos razões, nós perdemos motivações, nós perdemos esperanças, mas não porque o Senhor nos abandonou, mas porque nós fizemos trocas. A nossa vida inteira foram feitas de trocas, onde nós trocamos a vontade do Senhor por nossa vontade, a promessa dele por aquilo que nós ouvimos de pessoas que não podem nos prometer nada, pois não conhecem o amanhã, não sabem o que é melhor para a sua própria vida. Vive em busca de riscos e aventuras. Quem sabe um dia vai ser feliz. Eu quero te propor a vida em Cristo, uma felicidade em Cristo Jesus, não mais em pactos, não mais em alianças, não mais em projetos, mas em vida em Cristo Jesus. Morra hoje para o mundo e viva para Cristo Jesus. Jesus, ele nos convida: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue seus desejos, as suas opiniões, negue isso tudo e siga-me. E venha após mim. O que Jesus promete para nós é um galardão de alegria e paz. Por mais que as lutas batam na sua porta, você permanece feliz, porque a sua alegria não depende das batalhas, das lutas. Amados, os anjos não glorificam a Deus, não louvam a Deus 24 horas por ausência de problemas. Nós não podemos louvar a Deus somente quando não temos problemas. Os anjos louvam a Deus porque eles adoram a Deus.
e não se importam com problemas, já que eles não têm os problemas. Nós adoramos a Deus porque os problemas não fazem parte da nossa vida. Eles batem nossa porta, mas nós somos eternos adoradores a Deus, adoradores do Deus Todo-Poderoso, e para Ele não há limites. E esse Deus que não há limites, Ele quer te levar ao lugar desconhecido, porque assim Paulo promete lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e que nunca chegou ao coração do homem, Deus preparou para aqueles que o amam. Nós não conseguimos conceber a ideia de um corpo glorificado, e Deus promete para todos nós. Nós não conseguimos conceber a ideia de que Jesus voltará sobre as nuvens com poder e grande glória. Nós não conseguimos conceber a ideia de sair desse corpo e ir para o céu. Nós não conseguimos conceber a ideia de que primeiro os mortos ressuscitarão. Essas coisas não cabem a nós, não tem como explicar, porque é algo divino, é soberano, é grande, é poderoso. E é por isso que o nosso Deus é um Deus que não há limites para Ele, porque os nossos limites, eles são fáceis de ser alcançados, mas Deus, Ele extrapola os nossos limites, está muito acima de nós. O profeta Isaías já diz isso, que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos são os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor estão muito acima dos nossos, os seus pensamentos estão muito além dos nossos. Nós não conseguimos alcançar a mente de Cristo, nós não conseguimos alcançar os projetos de Deus, é simplesmente viver a vontade dEle. Eu te convido a viver uma santidade do Senhor. Eu te convido a viver uma experiência nova com esse Deus Todo-Poderoso. Eu te convido a você viver cada vez mais próximo dEle, arrepender-se dos seus pecados e começar a ter uma experiência com Cristo Jesus. Assim como Abraão teve de sair da sua tenda e olhar para o céu e ver a promessa de Deus a partir da contagem de estrelas, de inúmeras estrelas. Nós podemos perceber hoje que a população mundial, ele já ultrapassou o número de 8 bilhões de habitantes. E talvez Abraão nunca tinha pensado nisso. E o número, segundo a contagem da quantidade de habitantes que já houve sobre a terra, em cerca de 108 bilhões de habitantes já houveram sobre a terra. Abraão nunca pensou que ele poderia chegar a esse nível, a esse ponto de ser o pai de tantas pessoas. Mas quando Deus prometeu a Abraão, Ele garantiu a sua promessa. E Deus, quando promete a mim, quando promete a você, Ele garante a sua promessa. Não tem como Deus voltar atrás em sua palavra, porque a sua palavra é viva, é eficaz, é verdadeira. Não tem como Deus recuar as suas promessas. Não tem como Deus esquecer de cada um de nós. A Bíblia fala que nós estamos escritos na palma da mão do Senhor. Ou seja, nós temos a marca na mão de Cristo Jesus. Não temos como ser esquecidos por Ele. Ele está sempre lembrando de cada um de nós, sempre nos fortalecendo e nos ajudando. É por isso que eu peço ao Senhor nesse dia que Ele possa trazer o entendimento da sua palavra, a revelação da palavra para cada vida, para cada ouvinte, para cada telespectador, para cada pessoa que abra o seu coração para ouvir a palavra dEle. E eu creio em nome do Senhor Jesus que essa palavra poderosa vai trazer transformação a cada vida. Eu creio que essa palavra poderosa vai trazer edificação para cada vida. Basta simplesmente você crer. Crer na promessa do Senhor, crer no poder do Senhor, crer em sua infinita misericórdia, pois não tem fim, e crer que sairmos da nossa zona de conforto e começarmos a dar alguns passos para fora e começarmos a nos relacionar com esse Deus ilimitado, está acima dos limites, nós podemos realmente viver os planos dele. É um convite que eu faço para você nesse dia, viver acima dos seus limites e nos limites de Deus. Que Deus possa trazer ao seu coração paz, alegria, pois somente Ele pode propor isso para você. Somente Ele pode trazer essa alegria ao seu coração, somente Ele pode confortar o seu coração. Se você perdeu alguém, se você se sente solitário nesse momento, perdeu a razão em viver, eu te convido a você vir a Cristo. Aí onde você está, você pode fazer a sua oração e você pode fechar os seus olhos e entregar a sua vida ao Senhor. E pedir que Ele preencha cada espaço vazio e que Ele possa ser o Senhor da sua vida e que você possa ser o servo dEle cada vez mais. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, tenha uma semana abençoada e que a graça do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida e o amor de Deus possa estampar no seu coração. E a infinita bondade, maravilha, a doce consolação do Espírito Santo possa repousar sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Fique na paz, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.